Todo ser humano tem momentos altos e momentos baixos, mas quando a presença do Senhor está com a gente, é questão de tempo para a gente ver a sua grandeza. Amém, pessoal? Nós estamos mais uma noite da grande campanha Obed-Edom, consultando a Deus na arca. Mais uma noite, eu quero convocar você, não faltar, lute para quanto menos você faltar, melhor. Quanto menos você faltar, melhor. Lute para estar presente todas as noites. Lute para você estar presente todas as noites. Não puder vir todas, lute para ser o máximo de noites possíveis, para fazer parte deste pacto, desta aliança, deste renovo de pacto de aliança, na campanha forte, consultando a Deus na arca, campanha Obed-Edom. Amém, gente? E a palavra diz o quê? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aonde a presença de Deus está, os milagres acontecem. Eu quero hoje falar, por exemplo, da vida de Jairo, o pai de uma menina, o marido de uma esposa, naturalmente, o homem importante na sinagoga dos judeus, um homem que tinha nome na sociedade, um homem que para ele ir até Jesus era algo desafiador. Por quê? Porque de fato e de verdade já havia muitos messias naquela época, e este Jesus, quem o seguia, na maioria era a plebe. A maioria das pessoas ali era a plebe. A maioria eram quem? Pessoas enfermas. A maioria eram quem? Pais desesperados por um milagre na vida dos filhos. A maioria era gente que não tinha mais nada para perder, porque estavam vivendo o último momento da sua vida. E uma multidão desta gente se aproximava de Jesus. E o que acontecia? O que acontecia, pastor? Jairo era um homem de posses, era um homem de nome na religião judaica. Jairo era um homem de status. E todo ser humano tem o hábito e a mania de, quando ter um status ou tem um determinado status, parece que é uma luta maior para vir para o evangelho, como se o evangelho fosse qualquer coisa, e não é. É o único caminho, é a única verdade, é a única vida que o ser humano pode ter, é no evangelho. Tem muitas mentiras por aí, que envolvem religiões de todos os segmentos, que são mentiras vestidas com um vestido de verdade, mas no fundo são apenas heresias e mentiras profundas, que levam as pessoas ao engano, levam as pessoas à morte. Mas o que é o evangelho? É Cristo. O que é o evangelho? É Cristo revelado a nós pela palavra. Então não importa o status social, não importa se é alta, média ou baixa, não importa se a pessoa tem um doutorado ou se a pessoa é uma pessoa que não tem nem letra. O evangelho alcança todas as classes sociais, e quem precisa do evangelho são as pessoas, são aqueles que estão como eu um dia estive, em trevas. Somos nós que precisamos do evangelho. Quem está ouvindo diz amém. E Jairo se viu numa situação complicada. Por quê? Porque, irmã Sueli, que ele se viu numa situação complicada? Porque ele era da socialite. Como agora ele abriria mão de todo o seu nome, de toda a sua pompa, de todo o seu potentado social que vivia? Como ele abriria a mão perto dos seus amigos, das pessoas que tinham a sua mesma linhagem e que ironizavam o mestre?
mas ele decidiu se humilhar, não para o mundo da época. Ele decidiu se humilhar, não para aqueles que achavam que ele estaria errado tomando aquela decisão. Não. Ele decidiu se humilhar para aquele que tinha o poder de mudar a situação na sua vida. Agora escute. O que envolvia Jairo era uma circunstância de enfermidade no primeiro momento. O que envolvia Jairo no primeiro momento era uma circunstância apenas de enfermidade. Mas aquela circunstância de enfermidade cresceu e se transformou numa circunstância de morte. Enquanto ainda era apenas uma circunstância de enfermidade, ele manda chamar. Ele manda chamar Jesus. E Jesus, ouvindo o pedido dele, demora-se. E aquela circunstância que no primeiro momento era só enfermidade, ali na frente já era uma circunstância de morte. E nós temos um inimigo espiritual. Satanás é o nosso inimigo. Dê a ele o nome que você entender melhor. Ele é conhecido como pai da mentira, como Apolion, príncipe deste mundo, Abaddon, príncipe das trevas, enganador. Ele tem vários nomes, eu já falei isso para vocês. Mas esse espírito maligno, ele é um expert em usar a circunstância. Para quê, pastor? Para tentar fazer nós duvidar da palavra de Deus. Em outras palavras, ele sabe usar as circunstâncias que envolvem a vida do homem e da mulher que serve a Deus, para tentar levar a pessoa a desacreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. E ele usa a circunstância de Jairo, por exemplo, para desacreditar o poder da vida e o poder da cura e o poder da ressurreição, o poder da presença de Deus que estava para chegar na sua casa. Na primeira instância era só enfermidade, mas como houve um tempo, não cronos, mas houve um tempo kairos, ou seja, no tempo cronos, Jairo procura o mestre, e o mestre lhe diz: breve eu vou, daqui um pouco mais. Porque o mestre não estava falando do cronos, ele estava falando do kairos. Então, o kairos entra em ação, e no kairos, o que parecia possível se tornou impossível. Deixa eu dizer algo para todos vocês, e para você que vai estar em casa talvez assistindo esse vídeo. No teu tempo as coisas, você pode estar dizendo: Deus eu quero, Deus eu quero. No teu tempo você está implorando pela libertação do teu filho das drogas. No teu tempo você está implorando por uma mudança no teu casamento. No teu tempo você está implorando para que aquela pessoa que você ama abandone a vida do vício, do álcool. No teu tempo você está implorando por uma cura, por um milagre. Mas eu tenho algo para dizer para você: no tempo de Deus, continue pedindo, porque no tempo de Deus o milagre é de bater na tua porta. Então escute o que eu vou falar. A presença de Deus vai até a casa de Jairo, e quando ela chega, vem um grupo de pessoas, movido pela circunstância na sua volta, movidos pela circunstância do momento, e dizem: sabe o que? Tua filha já morreu. A filha de Jairo já morreu. Agora tu não precisas mais. O diabo ele sabe usar a circunstância. Aquelas pessoas que foram até Jesus, elas não foram com maldade, mas quem estava por trás estava na maldade. Elas foram comunicar que a filha estava morta, que a filha de Jairo já estava morta, não tinha mais o que fazer.
Veja bem, por que o diabo agiu naquela circunstância? Dilubriou aquelas pessoas para jogar o quê? Palavras negativas em cima de Jesus. Por quê? Vou ser bem sincero para vocês. Porque o diabo sabe usar as circunstâncias negativas na nossa vida. O diabo sabe usar as circunstâncias negativas da nossa vida. Para quê, pastor? Para fazer nós desistir, para fazer nós se dobrar para ele, para fazer você sentir medo e voltar para trás, para fazer você negar a tua fé, para fazer você uma presa dele. Mas eu tenho algo poderoso para dizer para vocês: quem estava presente ali não era qualquer um, era a própria presença de Deus. Era a imagem exata daquilo que se falava de Deus. Era a imagem exata do Pai que estava ali. E Jesus ouve isto e ele não se abala. Deixa eu dizer para você que está aqui no templo e para você que vai estar assistindo esse vídeo aqui no dia seguinte: você pode se abalar com as circunstâncias na tua volta. Satanás pode até botar medo em você, na circunstância que muitas vezes envolve a tua casa, teu casamento, teus filhos, tuas finanças, as situações que envolvem a tua vida. Assim como eu muitas vezes me vejo em momentos difíceis diante da circunstância, mas aquele que está com você, aquele que está comigo, a palavra de Deus diz, um pensamento expresso de Deus na palavra diz, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu vou dizer para você que está em casa: as circunstâncias negativas podem pôr medo em você, pode até alimentar os teus inimigos por um momento, mas jamais vai colocar medo naquele que te guarda, jamais vai colocar medo naquele que é o guarda de Israel, jamais vai colocar medo naquele que é capaz de levantar a mão e dizer: para vento e aquieta-te mar. As circunstâncias podem colocar medo em você, mas não vai colocar medo naquele que está na tua vida, e a vitória é tua em nome de Jesus. E Jairo estava o quê? Jairo estava o quê, pastor? Estava movido por medo, por desespero. O momento era de desespero. E eu tenho algo para dizer para vocês e para aqueles que vão assistir esse vídeo: desespero não resolve nada, desespero não ajuda em nada. O que o desespero faz, pastor? O desespero só causa morte e destruição. O desespero só causa o que, irmã Sueli? Tumulto, contendas, fofocas, diz que me diz que, desesperos. É isso que o desespero faz, só promove o que não presta. Mas a fé não. A fé promove o que? Vida. A fé promove o que? Paz. A fé promove o que? Milagres. E quando Jesus ouve isto, o que é que Jesus faz? É mesmo? E agora, Pai? Não. Jesus olha com um olhar sereno e com palavras mansas e diz só uma coisa: a menina não está morta, ela está dormindo. Veja bem, Bruno, o desespero produz destruição e morte, mas a fé produz o quê? Milagre e vida. O que é que Jesus disse? Ela não está morta, ela está o quê? Bem forte, ela está o quê? O desespero faz você voltar para trás. A circunstância faz você abandonar a tua fé muitas vezes. Mas se você der ouvido para a fé, sabe o que a fé faz? A fé te mantém firme na batalha. A fé te mantém firme no propósito. A fé te mantém firme numa convicção de vitória, mesmo que no momento a circunstância esteja dizendo que não. Quando você vive a visão da fé, é questão de dias para o barco se alinhar em alto mar e você ter as tuas bênçãos. O Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje. O Espírito Santo está falando com alguém que vai estar assistindo esse vídeo. O Espírito Santo está falando com a minha vida e com a tua vida. Ele está dizendo para você: não tenha desespero, tenha fé. Ele está dizendo para você: não tenha medo, não temas, tenha fé. Ele está dizendo: não permita que as circunstâncias difíceis abalem você, tenha fé.
Ele está dizendo: não vá em tudo que falam, vá naquilo que a palavra diz. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. A palavra diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, vai estar seguro. A palavra diz: 1000 pode cair de um lado seu, 10.000 do outro lado, mas a palavra diz o quê? Tu não serás atingido. Você vai olhar com os teus olhos e vai ver o livramento do Senhor, vai ver a mão do Senhor pelejar. A circunstância que envolvia Jairo era de morte. A circunstância que envolvia Jairo era de destruição. Mas a presença de Deus que estava ali, diga comigo, a fé em... Vamos falar forte, diga comigo, a fé em Jesus. Diga, produzida nele mesmo, como palavra revelada. Não estava vendo morte, estava vendo sono. Você pode estar vendo o final. Se você der ouvido para a palavra de Deus na fé, é o início das tuas bênçãos. Você pode estar vendo com os olhos carnais e dizer: meu Deus, que desespero. A fé não, a fé está olhando e dizendo: já deu tudo certo. Você pode estar vendo as circunstâncias como destrutiva, mas a fé dentro de você está dizendo assim: o meu filho, minha filha, não desanima, eu estou aqui, vamos passar junto por essa, e você vai ter a minha bênção e a minha vitória. Aonde a presença de Deus está, não tem para ninguém. Aonde a presença de Deus está, não tem para ninguém. Jesus entra na casa, diga comigo, cheio de fé. Escute o que o pastor vai dizer. Eu não sei qual é a circunstância que está envolvendo a tua vida hoje, nessa sexta-feira à noite, mas não dá ouvido para a circunstância. Eu não sei se alguém tem dito para você que é perca de tempo, que você luta e parece que nada aconteça. Não dê ouvido, isso é a voz do diabo para desanimar você, para derrubar a tua fé. Continua, porque a fé está dizendo que já deu certo. E a fé entra na sala no momento daquela circunstância. A própria presença de Deus, a própria arca de Deus em pessoa, entra onde? Na casa do luto, na casa da dificuldade, na casa de uma mãe que perdeu a filha, na casa de um pai que perdeu a filha, na casa de uma sociedade que estava tudo terminado. E quando a presença entra, ele diz: fecha a porta. Fica só o pai, a mãe e 2 discípulos. E ele olha e ele diz para aquela circunstância de morte: Talita cami, que quer dizer menina, a ti te digo, disse ele, levanta. Sabe o que aconteceu? A circunstância de morte virou uma circunstância de vida e festa. O pastor vai falar porque o pastor vai embora agora. Aproveita e pega essa palavra, porque eu estou plantando no ouvido de vocês. E não é qualquer ministério que vocês vão ouvir essas palavras, não. Não é não. Bruno está aqui e sabe disso. Já andou em outros caminhos e sabe como eu. Não é em qualquer lugar, não. E você deve compartilhar também esses vídeos, porque muita gente que ouve, você não sabe, mas são tocados dentro da casa deles. Deixa eu dizer algo para você. Não importa a circunstância, aonde tem fé, Deus transforma a morte em vida. Não dá ouvido para circunstâncias, dá ouvido para fé. Não dá ouvido para circunstâncias negativas. Não dá ouvido para aquilo que os outros com palavras tentam destruir na tua vida. Não dá ouvido para o mal olhado, para a palavra negativa. Não dá ouvido para as calúnias, para as difâmias, não.
Dá ouvido para a palavra, porque a palavra de Deus, ela potencializa a tua fé, e a tua fé vivificada produz vida e milagres. Você pode aplaudir Jesus bem forte? A casa que era morte se tornou em vida. Por quê, pastor? Porque aonde a presença do Senhor, aonde a arca do Senhor entra, vai ter confronto, vai ter batalhas, mas jamais Deus vai perder na vida dos seus filhos.